Termina o programa. Se a gente faz um programa e não grava, o Cadu, cara, eu acho que ele sai da tela, ele se materializa. Eu tô ferrado. Mas... Olá, você. Muito bem-vindo ao nosso programa. Um programa que a gente comemora a 17ª edição do Nunca Normal. E hoje, num dia muito especial, um abraço especial para São Paulo, 9 de julho, comemorando a Revolução Constitucionalista de 32. Então, os meus amigos paulistas, eu agora meio paulista também, feliz de comemorar essa data. E vamos começar conversando com Seattle. Como está Seattle? Seattle hoje está em festa, Rogerinho. Ontem, além da comemoração hoje, a gente ontem teve um evento muito importante, né, que foi a final da Taça Rio, que foi transmitida diretamente para Seattle, onde o Fluminense praticamente levou e ganhou do Flamengo. Então, nós estamos aqui celebrando. Empatou. A torcida tricolor de Seattle, que é grande, fechou as ruas e está celebrando independente do Covid. É um problema. Eu quero ir direto para Bragança Paulista ou em algum lugar entre Bragança Paulista e Curitiba. Por favor, Cadu. Mas você não vai se salvar, porque eu sou tricolor também. Então, eu vou ter que dizer o seguinte: foi a maior audiência da história do YouTube brasileiro numa transmissão ao vivo na Flu TV. 3.800.000 pessoas assistindo. Aí o cara aqui que é flamenguista vai dizer, mas tinha muito rubro-negro. 2/3 flamenguistas, claro. Mas não importa, importa que foi na Flu TV e nós ganhamos o campeonato. Então é sensacional. Vocês ganharam o turno, o campeonato é o próximo jogo. Por aqui está tudo bem, tá sol, choveu cedo hoje, incrivelmente, bateu uma chuvinha, mas não esfriou, então o dia está legal. E um dia que é a véspera desse feriado aí, que não vai acontecer porque foi antecipado pelo nosso nobre governador e prefeito, que está tão perdido, todos eles estão tão perdidos, porque ninguém sabe o que vai acontecer, porque agora, essa semana, vocês devem ter lido, saiu um documento de 240 cientistas enviado para a Organização Mundial de Saúde e dizendo que o Covid se contrai pelo ar. Então... Eles não têm prova conclusiva, mas eles acham que eles têm evidências para já se tomarem os cuidados necessários para uma contaminação no ar. Bom, são os nossos tempos, como a gente tem visto, né? Em todos os treinamentos que a gente dá, em todos os webinars que a gente vê, a gente está diante de um mundo diferente, um futuro incerto, um futuro que tem que ser explorado. Então, vamos ter que ir por aí. E nós vamos ter que ir por aí com bom humor, nós vamos ter que ir por aí com o coração, com esperança. E hoje o que nós trouxemos para discutir com vocês é um livro, um pequeno livro, mas um livro que muitas das pessoas que foram pensar em administração, foram pensar em teorias de como você trabalhar dentro de uma corporação e dentro de uma sociedade foram beber. São os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. Aqui no Brasil, eu acho que a pessoa que eu conheço, que mais conhece Dom Miguel Ruiz, esteve com ele, foi fazer um curso, uma certificação, se chama Cadu Lemos. E para falar dos 4 compromissos, e para começar esse programa, eu peço para você, Cadu, falar um pouquinho sobre essa pessoa tão extraordinária. Então, Rogério, eu não tive o prazer, na verdade, de conhecer pessoalmente o Dom Miguel Ruiz, eu não estive com ele pessoalmente, mas eu tive com um aluno e um cara muito próximo dele, que é o David Dibble, é um amigo meu americano que mora em San Diego, na Califórnia, com quem eu estive durante uma semana estudando os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz no ambiente organizacional. Então, os 4 compromissos no trabalho. O original, até tem o original do livro dele, ele me mandou o manuscrito, esse livro foi publicado alguns anos depois, é totalmente atual, porque o Dom Miguel ele se referia a uma mudança na atitude mental das relações das pessoas. E, obviamente, que isso tem um impacto enorme no trabalho, que é onde a gente passa 70% da nossa vida adulta. São 90.000 horas que a gente trabalha, né, numa vida.
Esse é um número médio. Então, quer dizer, aquilo que acontece fora acontece dentro. Quem é você quando vai trabalhar? É você a mesma pessoa. E o Dom Miguel conseguiu, nesse livro, que é poderosíssimo, na minha opinião, sintetizar em 4 compromissos, como ele chama, os 4 compromissos, mas no espanhol original é los 4 acuerdos, são os 4 acordos, né? E é muito interessante, e tão interessante que há anos atrás, logo que saiu o livro, eu tinha até voltado dos Estados Unidos desse treinamento com o David, e eu comentei com o Bruno, né, Bruno? E aí o Bruno abraçou o livro como um livro a ser usado ao longo da carreira dele, inclusive com os times, não é isso? Depois a gente fala do Dom Miguel, mas eu quero ouvir essa história porque tem a ver com o livro de hoje. Que, aliás, para explicar para você que está vendo a gente tem a ideia de ter sempre convidados aqui e, às vezes, estamos só nós 3, porque a gente precisa ter esse momento para quebrar um pau assim e tal, né? Ter as nossas diferenças colocadas entre nós aqui, sem convidados. Sem testemunha. Sempre momentos perigosos esses, mas tudo bem. Você sabe... desculpa, completa aí. Não. Eu ia só concluir dizendo o seguinte, e aí o que a gente sacou é que todo programa a gente comenta, faz uma referência de um filme, de um livro, e por que não comentar alguns livros que foram bacanas para a gente? Tem uma fila aqui para a gente conversar depois. Shackleton, O Amor é a Melhor Estratégia, do Tim Sanders, que foi VP Yahoo, amigo do Bruno Fiorentini. Esse livro aqui cita nesse livro. Esse livro eu sou citado, inclusive. É citado no livro. Novas Tradições nos Negócios. Esse livro é brilhante. Tem Peter Senge, tem Jim Shannon, tem Ken Blanchard. Isso tudo escrito nos anos 90 e 2000. Quer dizer, coisa que não é nova. Mas e aí, Bruno? Como é que foi a experiência com o Dom Miguel Ruiz? Cara, você em 2002 me apresentou esse livro e foi num momento muito difícil, engraçado. Eu estava num momento bom profissionalmente, mas pessoalmente eu estava meio numa crise. E esse foi um livrinho que você me deu e falou, Bruno, é um livro pequeno, tranquilo, lê, você talvez te faça bem. E eu acredito muito que livros têm significados diferentes para todos nós. A gente experiencia eles de forma diferente, dependendo do contexto. E foi o melhor presente que eu recebi naquele ano, by far, porque foi assim, eu estava precisando ler aquilo. Eu li rapidamente, li, sei lá, em um dia, provavelmente eu tenha lido tudo, reli, e aquele livro, esse livro que a gente vai comentar, me passou algumas mensagens fantásticas. Tanto é que, a partir daquele momento, todos os times que eu tive desde 2002, todos os novos times que eu assumi, e o time que eu tinha naquela época, eu pegava os meus reportes diretos, eu comprava um exemplar, comprei um exemplar de para cada um deles, e a primeira reunião que eu fazia com eles era uma reunião onde eu dava esse exemplar no final, e eu falava um pouquinho do livro, e por que ele me marcou tanto, por que ele me ajudou tanto, porque são mensagens muito simples, mas que para mim, tiveram um significado muito forte. Aí cada um vai ter a sua interpretação. Então, eu com certeza, Caduzinho, toda vez que eu leio o livro, inclusive eu lembro de você, lembro desse momento, e é um dos momentos que eu tenho guardado na minha memória com mais carinho, cara. Eu te agradeço até hoje por isso. Ô, Bruno. É legal, porque assim, o David, que é com quem eu acabei me aprofundando no trabalho do Dom Miguel Ruiz, o David Dibble, ele trabalha hoje muito, a consultoria dele atua muito nas áreas de saúde nos Estados Unidos, clínicas, hospitais, médicos, ele trabalha como coach, como mentor, e ele usa muito o trabalho do Dom Miguel. Dom Miguel morreu há uns anos atrás já, mas o filho dele seguiu com o trabalho dele. E você falou uma palavra que eu acho assim, extremamente importante para tudo da vida, tudo. E aí não importa se o livro tem a mensagem ou atinge um determinado objetivo. É a simplicidade que é o veículo. Isso virou, inclusive, um livro também, que eu mostrei agora há pouco, do Bill Jensen. A gente vai discutir esse livro também. Esse livro é de 2000 também, da mesma época. Mas ele traz esse conceito da simplicidade. Então, o que a gente queria nesse programa aqui, eu acho que nessas discussões que a gente traz, são temas complexos, mas olhar de uma forma simples. E isso que o Dom Miguel fez nos 4 compromissos resolve. Se a gente seguisse efetivamente os 4 acordos, fizesse esses acordos conosco mesmo e com o mundo, eu tenho certeza que a gente estaria vivendo uma situação talvez um pouco diferente nas relações humanas que estão
tão polarizadas como nunca estiveram, né? Bom, eu acho que nessa altura o pessoal deve estar curioso sobre os 4 compromissos. E nós vamos fazer isso de 2 maneiras. Nós vamos comentar sobre cada compromisso e vocês vão assistir um pequeno vídeo que é quase um desenho animado que simboliza aquelas coisas que estão em cada um dos compromissos. Então, esse vídeo eu descobri no YouTube há uns dias atrás, foi uma coincidência. Eu queria até agradecer o pessoal do Ilustradamente. A gente está usando o vídeo do canal do Ilustradamente, vamos deixar aí a referência no final. O primeiro compromisso é justamente seja impecável com a sua palavra. Que vocês sabem que quando eu fiz a minha certificação de coach no Canadá, logo no início a gente discutiu essa história de vamos falar sobre algumas regrinhas aqui, qual vai ser as nossas regras de convivência. E eu falei sobre, eu acho que a gente devia ser impecável com a nossa palavra, e teve uma reação muito forte, porque as pessoas falam, não, mas aí a gente vai ficar com medo do que a gente fala e tal. E, na verdade, o seja impecável com a sua palavra não tem nada a ver com o fato de você não poder arriscar ou falar alguma coisa errada e tal. Mas é a coerência, a consistência, falar as coisas como elas são e as coisas que você acredita. E também ter um cuidado, sim, de entender que quando você fala alguma coisa, essa palavra ela tem um impacto na outra pessoa. Então, é a tal história, né? Uma das coisas que o Dom Miguel sempre foi muito categórico é dizer que palavras têm poder, efetivamente. Então, quer dizer, uma palavra falada é como uma flecha lançada, não tem volta, né? Então, essa questão do falar com integridade, né? Dizer apenas aquilo que você sabe, não ficar dando chute, ficar dando, né? Aquilo que você sabe. Se você não sabe, não fala, né? Evitar usar palavras, as suas próprias palavras contra você mesmo, né? Aquela coisa do ruído mental, né? Da vozinha interior, aquilo põe às vezes a gente para baixo, né? Não faça isso, tá vendo como você é ruim nisso aí que você está fazendo? Aquela coisa toda, isso é usar a palavra contra você, né? Fofoca é um exemplo também, né? A gente sabe que isso é uma coisa da condição humana, mas a gente pode calibrar isso também, né? E usar o poder que a linguagem e as palavras têm para uma coisa positiva. Basicamente era isso que o Dom Miguel sintetizou nesse primeiro acordo, nesse primeiro compromisso. Ricardo, eu queria sempre que quem fosse falar pensasse no outro, porque o que você fala bate no outro, não bate em você. E quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, as palavras desagradáveis, e dentro do mundo corporativo, isso acontece o tempo todo. Como é que você dá um feedback? O feedback é para ser uma coisa positiva, é para ajudar o outro no processo de direção. Mesmo quando negativo, né? Mesmo quando negativo. Mas não é para destruir o outro. Não é para destruir um outro. O feedback não é para você catar o cara no canto. O feedback tem que ser pensado. Impecabilidade da palavra vai aí. Quando você tem que ter conversas e negociações difíceis, a impecabilidade da palavra está aí também. Quando você diz algo no particular e depois vai dizer no público, a impecabilidade da palavra está aí também. Então, é amplo, é importante em várias esferas do que a gente tem e ela define um caráter. Efetivamente, ela define um caráter. E se eu puder complementar, eu adorei, Rogério, como você exemplificou, porque as pessoas às vezes têm que entender essas situações. Eu complementaria com uma coisinha só, que é o seguinte: no momento que a gente discute tanto diversidade e inclusividade, a gente tem um ambiente onde a gente tenha esse cuidado e a gente saiba que é importante a gente possa ser vulnerável. Eu acho que impecabilidade da sua palavra ele combina muito bem com isso aí. É isso aí, eu acho assim. E mais, hein? O Rogério estava falando uma coisa que eu, pessoalmente, aí é um momento de meia-culpa, eu tive momentos em que de grande arrependimento de coisas que eu disse num ambiente corporativo, num ambiente pessoal, por uma questão de não estar no momento presente, por estar reagindo a uma situação, por estar remoendo uma situação que tinha acontecido ou com medo do que viria a acontecer. Então, é aquilo que a gente fala, todo programa a gente fala disso, né? A gente está ou lá atrás ou lá na frente, não está aqui no momento presente. Então, esse foi um trabalho de aprendizado muito profundo para mim.
né? Não que eu seja o São Cadu, mas eu melhorei muito. Ainda tenho muito. Longe disso. Longe disso. Muito longe. Muito. Muito longe. Rogério que me aguenta todo dia. São Cadu. Aliás, eu nunca ouvi ninguém nem fazer essa referência. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo compromisso, Bruno. Solta aí o vídeo. Esse é o meu favorito. Esse é o meu favorito. Não leve nada para o pessoal. Porque a partir do momento que a gente entende que não é sobre a gente, mas é sobre quem está falando, ou sobre quem está fazendo, tomando uma atitude que às vezes não é uma atitude agradável, cara, o mundo muda. O mundo muda. E a gente tem essa mania de ser autorreferente, né? O tempo inteiro. É tudo sobre mim. Não é. Muitas vezes não é. Às vezes o cara tá lá falando uma bobagem contigo, você acha que é sobre você? Não, às vezes ele é que teve um mau dia, ele é que teve um problema. Enfim, não leve nada para o pessoal. Isso não vale só para a empresa, isso vale para a vida. Mas para a empresa mais ainda. Não olhou para mim, Oh, me citou, não me citou. E a Não partir me daí você vai convidou. Não me criando convidou para história. aquela reunião. Não fui convidado para aquela reunião. Mas peraí, mas como que eu não estou naquela reunião? E aí você vai perceber, se você fizer uma análise fria, que talvez você não precisasse estar lá, que a pessoa está exatamente ao contrário do que você está imaginando, tentando te deixar livre para outros compromissos. E aí a gente fantasia na cabeça uma realidade contrária, dizer que o outro está fazendo é por minha causa. Não, ninguém faz isso. cara, não me convidou para outra reunião, eu acho que é um exemplo assim fantástico. É um exemplo fantástico, porque quantas vezes você não tomou assim, não teve conclusões por conta disso, né? E porque você, o cara não me convidou. Ou falou alguma, sei lá, apesar que eu acho que o não me convidou para a reunião, ele funciona até mais no terceiro compromisso. A gente vai falar. Ok, mas mesmo assim, você pensa o seguinte, é comigo. O que está errado comigo? Por que eu não estou lá, por exemplo? É uma autorreferência. É autorreferência. A gente tem uma autorreferência exagerada e a gente tende a levar tudo, percebe muitas vezes, eu faço esse exercício, às vezes a gente está numa conversa, a gente está falando, e aí quando você vai falar alguma coisa, você vai falar trazendo a sua referência. O que de fato você pode dizer, não, mas eu estou trazendo o meu ponto de vista. Mas às vezes a pessoa está falando aquilo e você vira, aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que eu adoro, que é o story topper, que é o cara que quer contar a história mais. Pô, foi incrível, incrível. Eu fiquei nesse hotel maravilhoso, hotel 5 estrelas, fantástico. Aí o outro sujeito entra e fala, mas eu tive um hotel 6 estrelas. Então, assim, esse negócio não é pessoal, a autorreferência eu acho que é um problema que a gente tem. E muitas vezes eu me pego e eu tenho parado e falado assim, não vou falar nada. Mas você sabe que tem uma coisa, o Dom Miguel falava isso muito, ele fala no livro, e o conceito ficou nesse trabalho que a gente fez dos 4 compromissos dentro do ambiente de trabalho. Quer dizer, quando você consegue construir uma certa imunidade, né, ao que o outro pensa de você, ao que o outro faz com você para de se vitimizar, você não é mais uma vítima. Você toma libertador, Cadu, é libertador. Eu tenho uma história muito rápida aqui, que é a gente começa a trabalhar e você começa muito jovem, evidentemente, você começa sem esses instrumentos que nós estamos falando aqui, que são instrumentos de estrutura emocional. E eu tinha muita preocupação de agradar, evidentemente. É a tal da autorreferência, né? E se o cara olhava para mim de um jeito, eu dizia, não gosta de mim. Não agradei, pô, é comigo. E aí uma pessoa que era mais experiente um dia virou para mim e falou assim, presta atenção, você não é tão importante que todo mundo quando faz alguma cara, faz por sua causa. E esse negócio é libertador, porque eu ficava brincando com essa ideia toda vez que vinha algum pensamento desse tipo, a gente tem que treinar a parar de pensar assim. Não vem de imediato. Agora, é libertador. Você se sente muito melhor, você não carrega peso, você não enche a mochila de Rogério, eu acho que é a questão da confiança. Por exemplo, uma forma que eu usava isso quando eu falava com os meus times, como eu falei para vocês, é para falar, gente, nós somos um novo time. A gente está se conhecendo, a gente está começando a entender como cada um trabalha.
Então, vamos entender que quando a gente fala uma coisa, se falou uma coisa e você percebeu ela de uma forma que não foi legal, vamos conversar sobre isso, mas sem pensar que a pessoa falou com a intenção, com a pior intenção. Na verdade, eu acho que a gente tem que assumir boas intenções, não más intenções. Então, assim, não vamos estar passando, não, olha, foi comigo, o cara não gostou de mim, como o Rogério acabou de falar. Principalmente num novo time. Vamos entender que aqui não é pessoal, a gente tá e vamos poder falar coisas, inclusive, e ser duros algumas vezes com a gente, com a situação e com feedbacks, mas no sentido de crescer, no sentido de construir algo juntos, né? Que às vezes é importante a gente tá fazendo isso também. É isso mesmo. Muito bem. Então vamos lá para o nosso terceiro acordo ou terceiro compromisso do Dom Miguel Ruiz, que é não faça suposições. É um pouco do que a gente falou agora, mas vamos entrar mais fundo nisso aí. Solta o vídeo. Então, não tire conclusões, né? Que eu acho que é uma boa sequência desse aí, que é aquela coisa da gente tirar conclusão e se preocupar antes de ter um fato na mão, né? A gente trabalhar com a hipótese que ainda não aconteceu no lugar do fato, mas e isso, obviamente, isso gera fofoca, isso gera um monte de histórias, porque aí a gente começa a construir a história, né? A mente humana tem essa capacidade e a gente precisa preencher as lacunas do que a gente não sabe. Então, se eu jogo uma coisa e se eu começo a assumir, não, olha, ele não me chamou para reunião, como o Cadu falava antes, e aí por conta disso, aliás, está até na tela, porque eu vou ser demitido. Ferrou. Aí eu já começo a construir uma história toda em cima disso, de uma coisa que eu não faço a menor ideia se é verdade. E, assim, é uma hipótese que vem do nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de tirar a conclusão. O ideal é você tentar, e isso tem muito a ver com comunicação e a forma como a gente se relaciona com as pessoas, é ser o mais claro possível, externando aquilo que você está entendendo ou sentindo daquela situação imediatamente. Para quê? Para equalizar isso, para não ficar se antecipando, não ficar remoendo, não ficar sofrendo, porque você fez um deslocamento temporal. Você está lá na frente tentando prever um futuro que provavelmente não vai acontecer, ou se referindo a uma coisa por alguma diferença que você teve com aquela pessoa que veio querer conversar, como estava aí no vídeo, né? Então, na verdade, se você se comunica de modo a evitar uma falta de entendimento, você também tem que ter, para isso, coragem, né, de ir lá expressar aquilo que você realmente quer dizer. Porque se ficar alguma dúvida, você não sai desse círculo vicioso. Né? É muito pesado uma pessoa que fica gerando conclusão de tudo, porque... Aliás, é muito sutil a diferença do não levar para o pessoal para não tirar a conclusão, né? A gente é escravo dos pensamentos da gente. Isso é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. Quando a gente começa a entrar numa vibe dessa de construção de conclusão, da onde não tem que se tirar a conclusão, a gente está indo para a catástrofe. Porque a gente vai olhar tudo sob o prisma de uma conclusão mal tirada e vai tentar fazer interpretações cada vez mais confusas. Vale para a vida, vale para o trabalho. Agora, é muito sábio isso de não tirar a conclusão, muito difícil também. Posso dar um exemplo de trabalho que aconteceu comigo, acho que, sei lá, foi bem no início da minha carreira, e eu lembro disso, e quando eu lembro disso, essa foi uma lição que eu tomei para a vida, e foi uma tirada de conclusão, não do ponto de vista negativo, até do ponto de vista positivo, mas até aí pode não ser legal. Então, eu tinha uma empresa, e aí a Media Lab, e a gente começou, como toda empresa pequena, né, ralando, fazendo coisas e improvisando, e começamos a contratar gente. E eu finalmente consegui ter uma verba para dar o primeiro aumento. Eu estava tão feliz, eu estava me achando, eu tinha 26 anos de idade, eu estava assim, putz, eu sou o melhor chefe do mundo, eu sou fantástico, eu vou dar um aumento, não sei o quê. Aí eu chamei a menina na sala, menina hoje, que eu não vou citar o nome dela, que é uma executiva bem sênior do Google a nível mundial, fantástica, de sucesso, talentosíssima. Chamo ela na minha sala e falo para ela, ô fulana, olha, tô te chamando aqui hoje por uma coisa sensacional. Eu vou estar te dando um aumento, 10% de aumento. E eu, tô fazendo isso porque eu acho que você merece. Então, ela nem tinha pedido aumento.
E eu tava. Qual era a minha conclusão? Pô, essa menina vai achar que eu sou o cara, o melhor chefe do mundo. E ela olha para mim e fala o seguinte, fala assim, pô, cara, ainda bem, tá na hora, né? Porque assim, essa miséria que eu ganho aqui não faz o menor sentido. Eu ralo por essa empresa o dia inteiro. Eu achei que vocês nunca iam me reconhecer. E diga-se de passagem, esse aumento ainda me coloca muito aquém do que o mercado está pagando. E aí, minha cara, eu comecei, né? Ela falando e eu processando. Que é isso? Me reverteu, que reunião é essa? Onde é que está um cara sensacional? Então, assim, esse negócio de tirar conclusões é muito perigoso dos dois lados, né? Fora que o que gera de sofrimento, né? Tem uma frase do Mark Twain que eu acho tão sensacional, né? Que diz assim: eu tive muitas preocupações na minha vida, me antecipei me preocupando com um monte de coisa. A maioria nunca aconteceu. Então, assim, a gente realmente perde muito tempo e sofre muito desnecessariamente com essa coisa de tentar inferir, né? Ficar inferindo, tirando conclusões antecipadas, né? As suposições. Eu vi muitas pessoas perdendo oportunidade de carreira, não insistindo numa empresa onde eles estavam indo bem, porque eles concluíram que não estavam indo bem, que as pessoas não os viam, que não tinha lugar ali, e você não conseguia demover a pessoa. Eu queria só fechar isso dizendo o seguinte: nós somos escravos dos nossos pensamentos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. E tirar a conclusão, nem tudo que pode parecer lógico quer dizer que é. O cara pode ter falado de uma maneira esquisita com você, mas você não sabe se ele está com dor, se ele está separando da mulher, se o filho teve um problema sério, se o Flamengo perdeu, dele... se o Flamengo perdeu o dia anterior. Pois é. Ele nem viu o jogo, hein? Nem viu o jogo, lógico que não, porque é Flu TV, né? Esses caras não vão na Flu TV. Posso falar só uma historinha que eu lembrei você falando isso, Rogério, que eu acho que ela é relevante aqui. Hoje, né, 2, 3 anos atrás, eu resolvi me dedicar à carreira de coaching. Eu sou um full-time coaching, né, e trabalho nesse ramo que o Cadu tem trabalhado há tanto tempo e que você também, Rogério, tem trabalhado, né, de recursos humanos, leadership development, etc. E eu fico pensando o seguinte: uma das premissas de um bom executive coach é justamente essa questão dele não julgar, dele não tomar nem um partido para um lado nem para o outro, dele ouvir de uma forma neutra, rebater de uma forma neutra e provocar o seu cliente, o seu coach, de uma forma neutra, porque a jornada é dele, não é sua. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis no coach. Eu estou com quase 200 horas logadas de serviços nessa área individual. E eu te digo que até hoje é uma coisa que eu presto muita atenção, que nas minhas anotações depois das reuniões, eu faço lá, eu falei assim, eu acho que aqui eu julguei, eu acho que aqui, porque é muito difícil. Então, esse é um exercício diário e contínuo que a gente deve fazer. Não tem dúvida. E aí a gente vai para o quarto acordo, o quarto compromisso, que é sempre faça o seu melhor. Né? Vamos ver aí um trecho do vídeo. Dê sempre o melhor de si. Isso é tão importante, né? Isso é um compromisso seu com você mesmo, né? Sempre faça o seu melhor. Por quê? Quando você tem a tranquilidade de saber, no íntimo, de verdade, né, de olhar no espelho e falar: eu fiz realmente o meu melhor, aquilo que era possível, o que realmente estava na minha capacidade de fazer, você tira o quê? Você elimina imediatamente um sentimento de culpa qualquer que possa estar flutuando ali. A questão de arrependimentos, autopunição, coisas tão comuns quando a gente está no piloto automático. Então, quando você tem a consciência de ter feito, de fato, o seu melhor, você consegue essa leveza, né? E dizer assim: eu não fiz tão bem, mas agora, a próxima vez, eu vou fazer melhor. Por quê? Porque a vida é um negócio muito interessante, né? Mas agora está tarde para reverter aquela situação. Como assim tarde? A cada dia eu amanheço com uma tela em branco para encher essa tela de alguma forma que eu queira, ou o meu melhor, ou não, né? Eu posso conduzir o meu dia de várias maneiras. Mas a cada minuto, se for rigoroso, a cada respiração, eu posso zerar e começar tudo de novo. É isso que às vezes empaca as pessoas. Está tarde, eu não vou conseguir, ai que arrependimento, eu queria reverter essa situação. Vai lá e faz de novo. Faça o melhor possível, né?
É interessante. Define um caráter, né? Perdão, Bruno. Eu fico imaginando que a gente tem que fazer as coisas pela gente mesmo. A gente não deve fazer as coisas pelos outros. Definitivamente nunca. Você deve fazer por você, e se você está num determinado lugar, você tem que fazer o que é melhor. Você está fazendo por você. Aquele compromisso é com você. Aquilo é o que vai definir você. Hoje nós estamos vendo desenhando um programa de liderança e a gente estava colocando, né? As pessoas não têm que sobreviver ao trabalho. As pessoas têm que desenvolver o seu potencial no trabalho, porque não tem lugar melhor para todo aquele potencial humano se manifestar do que no trabalho. E quando eu vejo dê o seu melhor, isso conversa muito comigo. A minha vida teria sido muito mais leve se eu tivesse usado esses 4 compromissos o tempo todo. Por quê? Primeiro, eu sofri por coisas que nunca aconteceram. Depois, porque eu tomei como pessoal, a minha palavra depois não foi tão impecável como deveria ter sido. E essas coisas vão trazendo um novelo de confusões. E dar o melhor de si por você, um compromisso seu de fazer as coisas bem feitas, é isso que vai levar as pessoas adiante. Nós estamos num mundo complicado, nós estamos num momento complicado, tudo vai ser poluído por fumaça, Aqui o que a gente tem que fazer é vamos dar o melhor que a gente pode dar, vamos aprender com cada situação, vamos ter esse compromisso com a gente, porque eu acredito no retorno do universo, acredito mesmo. Eu acho que no final a gente é recompensado pelas coisas corretas que a gente faz. E sabe, Rogério, essa lei do retorno eu também estou contigo e não abro. Acho que se você praticar um pouquinho dela, você vai aprender que ela funciona. E uma das coisas que eu falava, então, quando eu ia juntar os times, esse para mim era excelente fechar com dê o melhor de si, pelo seguinte, porque tem uma coisa que é o que você controla e tem aquilo que você não controla. Você pode controlar, escolher dar o melhor de si e fazer o melhor que você puder. Você não pode controlar se a venda que você tem que fazer, se o cliente vai comprar. Você pode fazer o melhor de si para que ele compre, mas a decisão no final é dele. Você não pode controlar para que as pessoas que estão ouvindo uma mensagem de marketing que você criou, elas façam exatamente aquilo que elas querem. Você pode fazer o melhor que você pode para trazer esse resultado. Então, assim, nós aqui trabalhamos, eu tenho um framework que eu adoro, que é input e output, né? Que é uma forma diferente de falar controle e não controle. Então, no final das contas, muitas empresas trabalham pensando no output. Quanto que eu gerei de receita? A gente tem que, vamos medir quanto de lucro, de receita, Esses são outputs, são consequências. As empresas deveriam monitorar e realmente se mensurar e entender a sua eficácia a partir dos inputs. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu melhor para chegar lá? O resultado é uma consequência. E ele é uma consequência de um monte de coisa que às vezes a gente não controla. Um Covid-19 que aparece, que quem ia saber? Mas se eu estou dando o meu melhor, eu tenho compromisso comigo e com o meu time que, olha, estou fazendo o melhor que eu posso. E às vezes o melhor que eu posso não é suficiente. That's okay. E aí, às vezes, você precisa corrigir e tal, mas pelo menos você sabe que você está comprometido a fazer o melhor, dar o melhor de si. E, de novo, assim, eu tenho que agradecer ao Cadu, porque foi um livro que me marcou bastante. E eu só nessa área de agradecimentos, vale uma referência de novo ao canal Ilustradamente do YouTube, que a gente aqui pegou emprestado alguns trechos de animação que ele faz. É um canal que revê um monte de livros. Hoje a gente pede para o pessoal assinar o Ilustradamente. É fantástico, vale a pena. Eles têm uma seleção de livros incríveis, realmente. E hoje a gente usou aqui, como vocês puderam ver, algumas dessas ilustrações para o nosso vídeo também. Ninguém pode dizer que a gente não tem a possibilidade de mudar ou de dar o melhor de si a cada minuto, porque está tudo acessível. Nunca teve tanta informação disponível, tanta possibilidade de crescimento, que amarra com o processo de se manter a curiosidade acesa, né? Do lifelong learning, né? Do aprendizado ao longo da vida, buscar informações novas. Se a gente for falar quem era o Dom Miguel Ruiz, Dom Miguel Ruiz não é o Peter Drucker, não é o Kotler, né? Ele não é um pensador corporativo.
Ele era um xamã da cultura tolteca, pré-azteca, a origem dele, da linhagem dele. Mas ele entendeu tudo. Como é que a simplicidade das relações humanas pode estar contida nessas 4 conversas aí que a gente teve, esses 4 pontos que a gente cobriu aqui hoje, né? Olha, eu adorei estar revendo os conceitos desse livro, lembrar de todas as reuniões que eu fiz e adorei aí as entradas do Rogério também falando sobre esse trabalho corporativo, né, Rogério? Como está ligado ao que a gente vê no mundo corporativo e esse trabalho que hoje a gente está desenvolvendo. São 4 compromissos, né? 4. Dá para lembrar, dá para gravar, dá para a gente tentar ser melhor amanhã. Se não foi hoje, amanhã. Você vê que coisa curiosa, né? A gente não fala muito nisso também, mas acho que em algum momento desse a gente vai ter que conversar sobre Nassim Taleb, antifragilidade, ou a coisa da resiliência, a coisa principalmente da vulnerabilidade, como trata Brené Brown, que é um outro livro brilhante, né? E vocês perceberam que hoje aqui a gente revelou algumas vulnerabilidades nossas, não? Então, nós praticamos um pouquinho disso também. Você sabe que, aliás... O Bruno é tricolor e o Cadu é tricolor. Eu gravei essas 2 vulnerabilidades. Que beleza. Aliás, eu vou te falar até o seguinte, eu acho que a gente, terminando o vídeo, é importante a gente mostrar que não tem nada a ver esse negócio de ser tricolor, flamenguista, o que é importante aqui é o debate. Né? Eu acho que... O que aconteceu? Eu queria terminar com essa mensagem. Inclusive, eu estou aqui agora, como eu faço o controle das câmeras, eu estou colocando no Speaker View, que é só para ter a minha tela cheia, com esse bandeirão. Eu vou até sair daqui. Acho que é um excelente momento. Até a próxima semana. Semana que vem estamos aí, talvez com um convidado bacana que a gente está tentando fechar a agenda dele. Se não, a gente discute outro livro. Por que não? E o Bruno fica com compromisso de que o Flamengo, se confirmando como campeão carioca, ele vai botar a bandeira do Flamengo atrás dele. Vamos ver se você conseguir que isso. Que bom que esse programa é gravado. Cadu, corta. Cadu, você que é o diretor. Tchau, pessoal. Agora vai.